Vou trabalhar com o fio amigurumi 2927 aquário. Amigurumi da Círculo, é um cinza clarinho, tá? Agulha de crochê número 3. Vamos iniciar com o nosso anel mágico. E dentro desse nosso anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Antes de colocar o marcador, nesse próximo ponto, insere a agulha aqui debaixo da corrente, laça o fio e já faz 2 pontos no mesmo espaço. Nós vamos fazer em ponto enviesado. Colocamos o marcador aqui. Agora, nessa segunda carreira, são 2 pontos baixos em cada ponto de base, totalizando 12 pontos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vamos colocar o marcador. Eu coloco o marcador antes do ponto, tá? E agora, um ponto baixo no próximo ponto e um aumento. Essa terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Na terceira carreira, nós vamos ficar com 18 pontos. Quarta carreira, nós começamos com um aumento. E 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, é um aumento separado por 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Nessa nossa quarta carreira, nós vamos ficar com 24 pontos. Quinta carreira, nós vamos fazer um aumento. E entre cada aumento, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Um em cada ponto de base. Repetindo o aumento. E na carreira de número 5, nós vamos ficar com 30 pontos. Carreira de número 6, nós vamos fazer um aumento. E agora, entre um aumento e outro, nós vamos fazer 4 pontos. E um aumento. Carreira de número 6, nós vamos ficar com 36 pontos. Veja bem que todo crochê é uma questão de matemática. Se você começou com 6 pontos, toda a carreira vai aumentando de 6 em 6. Se você começasse com 10 pontos, todas as carreiras aumentaria 10 pontos, ok? Então, se você tivesse começado com 10 pontos aqui, nós teríamos 60 pontos, certo? Vamos continuar até o final da nossa carreira. Terminada a carreira de número 6, nós vamos fazer 11 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Chegando, então, até a carreira de número 17. Agora, nós vamos colocar o olho. Então, eu vou usar o olho aqui, ele é um tamanho médio, pequeno, acho que é número 11 ou 12, tá? Eu não tenho mais a embalagem dele. É um olho de trava. Nós vamos contar aqui do início 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Na 11ª carreira, nós vamos inserir o nosso olho.
Insere, aperta bem. E agora, antes de colocar o olho, você vai contar entre um olho e outro, na mesma carreira, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? No sexto ponto é que você vai colocar o olho, mas lembre-se de colocar na mesma carreira para não ficar torto. Eu marco aqui com a agulha assim, para que ele fique certinho. Vê direitinho se ele ficou reto, se ele não ficou mais para cima ou mais para baixo, tá? E agora, pelo lado avesso do trabalho, eu vou colocar a minha trava, até fazer o treque na trava. Mas, eu não deixo a trava só assim, porque muita criança pode pegar e colocar na boca. Eu tenho medo que essa trava aqui, ela se solte, tá? Então, veja que ela ficou com uma pontinha assim, pra cima, ó. Deixa uma pontinha assim pra cima. Com muito cuidado, com auxílio de um acendedor, um isqueiro, você vai queimar essa pontinha preta. Deixa ela derreter bem. Quando ela estiver derretendo, você aperta. Então, eu vejo que ela ficou uma pontinha chata pra cá. Então, a trava, ela não vai escapar. Tá bom? É uma segurança a mais que eu faço pros meus bichinhos. Tem gente que não faz nada, tem gente que coloca cola, mas eu prefiro que seja assim, olha. Com essa ponta, ela não se solta. Então, os olhinhos estão colocados na nossa peça. Ele fica bem preso mesmo. Olha que gracinha que fica. Esse olhinho aqui, ele é preto e ele tem um tom azulado em volta. Tem várias cores, tem preto inteiro, tem com marrom, né? Então, você escolhe qual mais te agrada. Qual você gosta mais para fazer a sua peça. Vamos continuar para a carreira número 18. A carreira de número 18, nós vamos fazer 4 pontos baixos. E uma diminuição. 1, 2, 3, 4, coloco o marcador aqui, né? E uma diminuição. Então, nessa carreira de número 18, vai ser a repetição. 4 pontos baixos, uma diminuição, e nós vamos ficar com 30 pontos. Carreira de número 19, nós vamos fazer 3 pontos baixos. E uma diminuição. Vamos repetir por toda a carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos ficar na carreira de 19 com 24 pontos. Carreira de número 20, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 18 pontos. Carreira de número 21, 4 pontos baixos e uma diminuição. Repetindo, vamos ficar com 15 pontos. Terminamos a carreira num ponto baixíssimo, laçamos o fio e vamos cortar. Agora, com a cabeça aqui pronta, você pode colocar o seu enchimento. Eu uso manta acrílica, esses enchimentos assim, porque dele não fica embolado, certo? Vamos colocando, pego o fundo da minha agulha, para ir colocando o enchimento e vamos arrumando por dentro para que ele fique bem certinho, não fique torto
o nosso trabalho. Vamos ajeitando com os dedos assim, ok? E agora, para o focinho, nós fazemos o anel mágico, 6 pontos baixos. Na segunda carreira, um aumento em cada ponto baixo, ficando com 12 pontos baixos. E na terceira carreira, um ponto baixo, um aumento, ficando com 18 pontos, ok? Carreira de número 4 vai ser um pouco diferente. Nós vamos trabalhar com 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. Nove. Na sequência, nós vamos fazer 3 aumentos seguidos. Então, faço 2 pontos no mesmo ponto, um aumento, 2 aumentos e 3 aumentos. E vamos terminar a carreira com mais 2 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar da 5ª carreira até a 9ª carreira, ponto sobre ponto, totalizando os 21 pontos, ok? Então, eu começo aqui na 5ª carreira, coloco o meu marcador e vou fazer a 5ª, 6ª, 7ª, 8 e 9. São 5 carreiras de ponto sobre ponto. Sem aumento e sem diminuição. Terminada aqui, eu vou contar. Vou deixar a minha linha desse jeito. Nós vamos contar 1, 2, na terceira carreira, nós vamos colocar o focinho. Se você não tiver um focinho aí certinho, você pode colocar um botão redondo também, tá? Eu vou colocar um focinho grande, porque esse cachorrinho a gente enche de bigodinho depois de cima dele, tá? Para esconder. Põe o focinho aqui para dentro. E agora, eu vou prender também com a minha trava. Da mesma maneira que eu fiz as outras travas, tá? Olha lá, fez um treque, mas mesmo assim, vamos fazer o reforço. Derrete e aperta. E o focinho ficou colocado. Então, vejo que o focinho está com o bico para cima. A minha linha está aqui, eu vou cortar um tamanho maior para poder costurar. Vou puxar o fio por dentro. E agora, com o focinho colocado, eu vou colocar um pouquinho de enchimento para facilitar na hora da costura. Depois, se você quiser colocar mais enchimento antes de terminar a costura, você também pode colocar, ok? Fica assim. Agora, você vai medir aqui, bem no meio dos olhos, vai deixar ele bem retinho, faltando 2 carreiras para chegar aqui embaixo, e eu vou prender aqui com uma agulhinha. Depois de centralizado, eu coloquei as agulhinhas aqui, passei o fio numa agulha de fundo grande. E agora, você tem que tomar o cuidado aqui. Pegando a última carreira que você fez, com um ponto aqui da cabeça, você vai costurando a sua peça. Pegando todos os pontos, sem deixar nenhum de fora, tá? Vai pegando o ponto de cima e o ponto que está aqui na mesma posição.
Por isso que eu gosto de colocar a agulhinha, para que ele não fique torto. Você vai costurando e vai olhando, vai jogando a manta para cima, olha, pega o último ponto que está aqui da carreira, com um ponto bem na posição que está aqui embaixo, e costura, prendendo bem esse focinho, tá? E assim você vai dar a volta, costurando toda essa parte aqui do focinho. Então, veja como que ficou. Eu não preenchi muito, para não ficar muito duro, mas também nem pouco, para não ficar muito mole, tá bom? Então, todos os pontos feitos aqui, nós vamos passar a agulha aqui por dentro e arrematar esse ponto. Costumo costurar em um fio só, tá? E está preso. Agora, é só cortar com muito cuidado. Então, essa parte aqui, ela ficou pronta, tá? Quer dizer, a base, né? Pronta. Fica assim de lado, parece um pato, mas não é um pato, é um cachorro. Ok? Vamos dar sequência. Vamos trabalhar agora a orelha. As orelhas, né? Então, eu faço o meu elinho e vou fazer aqui 8 correntes. Agora, contando da agulha, uma, duas na terceira corrente, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo em cada corrente, totalizando 7 pontos baixos. Então, já 3, 4, e 7 pontos baixos. Agora, nós vamos subir uma corrente e vamos girar o nosso trabalho. Quando a gente gira o trabalho, veja que tem esse primeiro pontinho aqui. É aqui que nós vamos inserir a agulha e fazer o primeiro ponto. Nós vamos fazer aqui no total de 4 carreiras de ponto baixo, sempre com 7 pontos. Então, são 2... Olha, certinho no último ponto, a gente faz o 7º ponto. Sobe a correntinha deste lado e gira o trabalho. Agora, aqui nesse primeiro espaço, nesse primeiro elinho que tem aqui, a gente insere a agulha e faz o ponto. Então, sempre dá certo dele ficar retinho. Então, são 4 carreiras de ponto sobre ponto. Depois das 4 carreiras feitas, nós vamos para a 5ª carreira com uma diminuição. Então, nós vamos pular esse primeiro pontinho que nós fizemos aqui. E vamos no segundo ponto e fazemos um ponto baixo. Então, são 1, 2, 3, 4... 4 pontos feitos, pulamos um ponto e no último nós colocamos um ponto baixo. Ficamos com 5 pontos baixos. Vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 5 pontos baixos. Veja que dá certinho. 2, 3, 4 e 5. Sobe uma corrente e volta novamente ponto sobre ponto com 5 pontos baixos. Agora, nós subimos uma corrente na 6ª, na 8ª carreira, né? Porque nós fizemos 5, 6 e 7. Nós vamos fazer uma diminuição. Então, pula um ponto, vem no próximo, faz um. E agora, mais um, pula um ponto e no próximo faz um. Nós ficamos aqui com 3 pontos.
sobe uma corrente e novamente pulamos o primeiro ponto, fazemos um e vamos aqui no último ponto e fazemos um. Fizemos a nossa diminuição por completo. Se você quiser fazer aquela pontinha mais acentuada, você sobe uma corrente e vai no último ponto e fecha, formando esse biquinho. Laça o fio e corta. Cortamos o fio, tanto faz você vir pra cá ou pra cá, porque não tem o lado avesso e direito, não é? Vamos inserir a agulha na primeira carreira. Vamos laçar esse fio e agora nós vamos contornar toda a nossa peça fazendo em ponto baixo. Eu já vou aqui conduzindo o fio para ir arrematando. Então, eu fiz um ponto, vou no próximo ponto, pegando ele por inteiro, faço um ponto baixo, vou no próximo ponto, que é a próxima carreira, cada ponto é uma carreira, não é? E vamos contornando, fazendo um ponto baixo até a parte de cima. Já conduzi bem o meu fio, eu já posso cortar ele, esse fio conduzido aqui. Volto aqui e vamos trabalhando até o final da nossa carreira. Sempre com um ponto baixo. Chegamos aqui em cima, fazemos o ponto baixo normalmente, e quando a gente chega aqui nessa voltinha que nós fizemos, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço, para que ele forme um biquinho. Gira para o lado de cá e faz um ponto baixo em cada ponto de base, que significa uma carreira, né? Que a gente tá pegando carreira por carreira que a gente fez anteriormente. Vamos descendo até o final. E fizemos o último ponto. Laçamos o fio e deixamos um pouco de fio para poder costurar a nossa peça. Esse fio aqui de cima, nós podemos cortar ele, porque nós já conduzimos ele um tanto, né? E esse aqui de baixo, depois na costura, a gente embute ele. Nós fazemos 2 peças por igual, tá? O Schnauzer, geralmente tem uma orelhinha pontuda, né? Que depois ela fica caída ou fica em pé, igual uma lebrinha. O Schnauzer do meu filho parece uma lebrinha, porque a orelha dele fica bem em pé. Um tem a orelha deitada e outro tem a orelha em pé. Já passei o fio na agulha, agora nós vamos para a marcação. Já coloquei uma orelha. Bem aqui do centro, você conta 3 carreiras, para ficar assim. Então, você coloca uma agulhinha, prendendo essa ponta aqui da orelha. Aí, você vai colocar a outra orelha, contando aqui, olha, eu contei 1, 2, 3 carreiras. 1, 2, 3 carreiras vai ficar bem aqui, perto do olho, e eu coloco essa outra ponta aqui, assim, olha, coloco aqui. Mas eu quero que ela não fique reta, que ela fique para trás, então eu vou fazer um V. Para eu fazer esse V aqui, vou tirar daqui, eu vou contar uma carreira aqui para trás, porque veja, ela fica reta, eu conto uma carreira aqui para trás, para que ela fique côncava, né? Fica aquela dobrinha, igual ficou aqui, olha, uma dobrinha, tá? Vamos costurar. Aqui no primeiro ponto, eu já passo o meu fio aqui por dentro da cabecinha, tiro a agulhinha e vou costurar com ela virada assim pra cima, em forma de um V. Porque, olha, ela vai ficar aqui, olha, ela não vai ficar reta assim, ela vai formar um V aqui para trás. Aqui, ó,
vou puxar um Vzinho, ela fica assim, tá? Para ela poder ficar essa dobrinha aqui. Feito isso, eu venho com a agulha, passo por dentro de um ponto e passo por dentro da orelha. Volto, passo por dentro de um ponto e passo por dentro do ponto da orelha. Agora, eu tiro esse alfinetinho daqui. Veja bem que ela ficou lá para trás. Eu, bem aqui nesse centro aqui, eu puxo aqui um pouquinho para trás, no ponto de trás, tá? E termino aqui de costurar, voltando um pontinho para frente, de forma assim, quase que de triangular. Vou tirar essa agulhinha daqui. Olha como que ela já fica. Volto pegando a pontinha. Na mesma direção dessa outra orelha. Prendi. Então, ela fica assim, olha. As duas ficam iguaizinhas, tá? Volto aqui pela frente. E agora, eu vou prender bem aqui no ponto. De onde eu comecei. Vou dar uma leve puxadinha para dar uma leve franzidinha. Passar a agulha aqui por dentro de alguns pontos. E prendendo aqui, olha, o último ponto que tá aqui. Para a pelagem, eu vou usar o fio de lã, esse de primeira. Você pode usar o fio de lã que você quiser, pode ser aqueles comum que você tiver. Então, eu vou cortar aqui 10 fios de 7 centímetros. Então, você marca 7 centímetros e você corta 10 fios. Esse daqui vai para a parte do olho, tá? São 5 fios para cada olho, ok? Cortados os fios, você vai posicionar o fio dobrado dessa maneira, tá? Você dobra ele ao meio. E você vai vir aqui antes do olho, bem aqui, olha, uma carreira aqui para cima. Vai inserir a agulha, pegando apenas um ponto, laça o fio, puxa, e agora pega esses 2 fios que ficaram aqui e passa por dentro do elo. Porque depois ele vai ficar assim, olha. Então, eu faço são 5 fios, né? Dobra. Na carreira de cima, você pega novamente um ponto, puxa, 2 fios estão aqui, você passa por dentro do elo. Puxou, você deixa ele pra cá. E agora, na sequência, nós vamos usar mais 2 fios. Lembrando que são 5 fios. Vem no próximo ponto aqui, na mesma posição, insere a agulha, laça o fio, puxa para o lado de cá e passa por dentro desse anel que você fez. Aqui. Mais um fio. Passa. E passa.
Sempre aqui nessa posição, porque depois nós vamos jogar ele pra lá, tá bom? E agora, esse último fio que nós pegamos, nós colocamos ele bem no meio, centralizado aqui, olha, na próxima carreira, né? Na carreira seguinte, bem no meio, entre esse e esse. E nós colocamos por dentro novamente. Puxamos e viramos para esse lado de cá. Vamos repetir isso desse outro lado, a mesma coisa. Pegando o primeiro fio, aqui um ponto para cima e um ponto para cá. Puxa do lado de cá, laça e passa por dentro, para ele jogar pro lado de lá, tá bom? E assim você repete até o último fio. Próximo ponto, puxa. Vai repetindo. Aqui no próximo ponto, já tá em cima do olho. E agora, entre um fio e outro aqui, você procura um ponto que está bem aqui, olha, já depois do olho, né? E você joga pra dentro também. E puxa tudo pro lado de cá. E puxa deste lado de cá. Assim, olha. Por enquanto, ele fica assim, tá bom? Colocados os dois lados, eu tenho esse pente aqui, né? Mas você pode ter um pentinho de plástico também. Você vai desfiando esta lã. Se você quiser fazer com aquele velcro, você também pode. Então, veja que como a gente deixou nessa posição, ele não vai soltar. Olha, eu deixo a orelhinha lá pra trás, né? E vou desfiando aqui. Deixa bem desfiado, faz desse lado aqui igual, olha, é só ir passando o pente, você vai tosando ele assim, olha. De forma aleatória, tá? Aqui um pouquinho mais curto, né? Bem devagar para você não tosar muito, depois fica muito curto. E agora, pra parte aqui da barba e bigode, eu cortei 40 fios de 15 centímetros cada. Vou dobrar ao meio. E aqui, bem no meio, aqui do focinho, bem aqui nesse meio, nós vamos pegar 4 pontos. Vamos colocar 4 fios, dessa maneira, daqui pra lá. Pra que depois o penteado fique assim. Então, eu coloco 1. Dois. Três. E bem aqui perto do focinho, né? O quarto.
4 fios colocado, você joga ele pra cá, pula uma carreira e vai colocar os outros 4, só que intercalando. Então, você pode jogar ele mais pra frente ou mais pra cá. Olha, pula uma carreira, na próxima carreira é que você vai colocar o fio. Então, você vai intercalando todos os fios, carreira por carreira, até chegar nessa parte aqui de baixo, para depois a gente fazer esse outro lado aqui. Deste lado colocado, eu coloquei um fio cinza aqui, só para dar uma mescladinha, coloquei outro aqui também embaixo, né? Aí vai do gosto, se vocês quiserem, vocês colocam ou não, tá bom? Coloca mais cinza. Agora, desse lado pra cá, nós vamos fazer a mesma coisa. Dobra o fio, só que agora é o contrário. Você vai pegar da agulha do lado de cá, pega aqui bem na metade aqui do focinho, né? Na parte aqui de baixo. E coloca de lá pra cá, pra gente pentear ao contrário. Que vai ficar assim, olha. Ao contrário, tá? E você pode intercalar com o fio cinza, um fio preto, né? A cor que você desejar. Eu vou colocar aqui reto, depois eu vou preencher esse centro aqui dele também. Colocado os fios, eu intercalei com cinza, agora nós vamos pentear. Então, nós começamos de baixo, tá? Vamos pentear. Esse daqui é para este lado que nós fizemos. Vamos puxar o fio deste, separar aqui essa carreira de lá e essa carreira do lado de cá. Você vê a posição que está a sua argola, tá? Então, você vai pegando assim, aos poucos, né? Carreira por carreira, para não pentear muito. E vamos penteando de baixo para cima. Então, agora é só ir penteando. Vamos agora fazer o corpo do chinócia. Então, nós vamos começar com o nosso anel. Inserimos a agulha, laçamos o fio. E aqui dentro, nós vamos colocar os 6 pontos baixos. Na segunda carreira, nós vamos fazer o nosso aumento, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Ficando na segunda carreira com 12 pontos. Terceira carreira, a gente vai fazer na sequência um aumento e um ponto baixo. Repetindo até o final da terceira carreira, um aumento e um ponto baixo, ficamos com 18 pontos. Quarta carreira, um aumento e 2 pontos baixos. Repetindo até o final da carreira, um aumento intercalado por 2 pontos baixos, ficando na quarta carreira com 24 pontos. Quinta carreira, um aumento e 3 pontos baixos. 2, 3. Repetindo, um aumento e 3 pontos baixos, ficamos então na quinta carreira com 30 pontos. E agora, nós vamos fazer mais 16 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, continuando com os 30 pontos, só ponto sobre ponto. Então, é até a carreira de número 21. Carreiras feitas. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição.
Repete novamente, na sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e vamos terminar com 18 pontos. E agora, na última carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Opa! E uma diminuição. Vamos repetir por toda a carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição, e vamos terminar com 15 pontos. E vamos colocar o nosso enchimento. Agora, nós vamos unir na cabeça. E agora, você vai pegando ponto a ponto, um de cima e um de baixo, e vai costurando, unindo a sua peça, certo? Não pule nenhum ponto para não ficar aberto. Paga todos os pontos, porque o mesmo número de pontos que nós fizemos para terminar a cabeça é o do corpo. Corpinho preso, colocado, é assim mesmo, tá? Agora, nós vamos para as patinhas. Aqui eu já iniciei a patinha, porque agora vocês já aprenderam a fazer. Então, na primeira carreira, eu fiz um anel com 6 pontos. Na segunda carreira, eu fiz todas com aumento, 2 pontos em cada ponto de base, ficaram com 12 pontos. Na terceira carreira, eu fiz diferente. Eu fiz um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, e fui repetindo e fiquei com 15 pontos. Agora, a quarta e a quinta carreira é ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, continuando com os 15 pontos. Agora, nessa sexta carreira, nós vamos fazer 4 diminuições seguidas, uma atrás da outra. Então, uma diminuição, vou deixar um marcador aqui. Segunda diminuição. Terceira. E quarta diminuição. E agora, seguimos os 11 pontos, ponto sobre ponto. Ficando no total, né, com 11 pontos. Na carreira do 7 ao 17, são 10 carreiras, são ponto sobre ponto. Só que antes, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a franjinha em cima do pé. Então, terminando essa carreira de número 6... nós vamos acrescentar a cor branca, tá? Se vocês quiserem fazer a franjinha em cima do pé, igual nós fizemos no focinho e a barbinha, vocês podem fazer, tá? Esse é um outro jeito que eu vou ensinar para vocês. Então, eu vou inserir a agulha aqui no próximo ponto, é ponto sobre ponto, tá? Insiro a agulha e vou laçar os 2 fios. O fio cinza, o que eu estou usando, né? O fio que eu estou usando e o fio branco. Então, eu vou puxar aqui e vou levantar. Vou segurar assim o laço no meu dedo. Vou inserir a agulha e vou laçar aqui por detrás, olha. E seguro aqui. Solto e tiro num ponto baixo. Os 2 pontos juntos, as 2 cores juntos. Levanto, insiro a agulha no ponto. Laço o fio assim no dedo, puxo, passo aqui por dentro. Eu tenho 2 pontos na agulha, solto o laço e passo o fio aqui por dentro do ponto. Novamente, levanto, puxo,
tiro o dedo e prendo. E assim nós vamos fazer por toda esta volta, já deixando uma franjinha em cima dos pés, das patinhas, né? Não é dos pés. Tá? E olha como que vai ficando do lado direito da nossa peça. Vamos fazer 2 carreiras assim. Feito as 2 carreiras, ela fica assim. Agora, vamos liberar o fio branco. E vamos continuar no fio cinza. Agora sim, nós já fizemos 2 carreiras, né? Vamos fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto, só com o fio liso. 8 carreiras feitas. Vamos preencher com fibra, né? E agora, nós vamos fazer uma diminuição. Quatro pontos baixos. Uma diminuição, 4 pontos baixos, e vamos terminar com 9 pontos. Agora, nós vamos deixar ele na espera e vamos fazer mais 3 patas iguais, 3 perninhas iguais, né? E depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o acabamento nessa parte aqui e como que a gente costura, tá? As 4 patinhas prontas, fica assim. Agora, a gente vai cortando todos esses elos dobrados, né? Que nós fizemos. Depois de cortadinha, você vai passando assim o pente, vai desfiando. Com bastante cuidado. Vai girando e vai desfiando, tá? Igual a gente fez na barba do nosso cachorrinho. Depois de tudo desfiado, segura assim e vai aparando tudo na mesma altura. Pode desfiar mais se quiser, aí fica do gosto de cada um, tá? E ele fica assim. As 4 patinhas iguais, tá? Agora, a gente vai costurar no corpo do nosso cachorrinho. Então, nós pegamos o corpo e vamos aqui centralizar os braços bem aqui no meio, na posição da orelha. Você prende assim, vamos prender ele com agulhinha. 2 carreirinhas para baixo aqui, tá? Do pescoço. Aí, do outro lado, a mesma coisa. As patinhas de trás também a gente coloca assim, bem perto aqui do fundo. E a outra aqui desse lado, aqui perto do fundo também, tá? Deixa eu levantar aqui para visualizar melhor. Olha, fica assim, para que ele fique sentadinho, tá bom? Então, agora é só costurar. Então, é só inserir a agulha aqui. Eu passo a agulha aqui por dentro e já faço ela sair do outro lado da minha peça.
É um pouco difícil por causa da manta, né? Olha. Tá vendo como que ele prende bem? Ele fica bem preso. Aqui deste lado, nós pegamos o outro bracinho. Já podemos centralizar ele. E ele fica aqui, olha, na mesma posição, tá? Para fazer o rabinho, nós fazemos um anel mágico. Vamos fazer 5 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer um aumento. A carreira de aumento. São 2 pontos em cada ponto de base. Ficando assim com 10 pontos. Nas próximas carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 5 carreiras feitas. Agora, a gente pega 2 pontos e diminui. Novamente, 2 pontos e diminui. E vai diminuindo até ficar um pontinho só. Terminamos aqui, laço o fio e tiro. Esse fiozinho da ponta eu vou embutir aqui dentro. Sem puxar muito. Agora, com a nossa agulha, nós vamos costurar no corpinho. Aqui atrás, bem no centro, né? Pega essa parte aqui maior, bem aqui no centro, contando aqui, olha, do miolinho, 1, 2, 3 carreiras, tá? Pra ele ficar bem aqui no altinho. E prende. E vamos costurando, dando a volta aqui no ponto. Preso. Passo o fio aqui por dentro. Por dentro de alguns pontos. Dou uma arrumadinha. E arremata o fio. Então, a nossa peça ficou assim. Vou levantar aqui para fazer as medidas. A barbinha ficou assim. Você pode cortar o bigodinho, né? Pode cortar mais se você quiser. Aqui também a perninha pode tosar mais, se você quiser, né? Aí vai do gosto de cada um. Ele ficou desde cima até embaixo com 21 centímetros, tá? As patinhas com a mãozinha ficou em 6 centímetros. O bigodinho 7 centímetros. E ele sentadinho, ele fica assim. Espero que tenham gostado. Mil beijos no coração de todos. E até o próximo vídeo. Fui!